Pessoas do bem, bora pra vida fazer acontecer com muito amor e muita alegria, né? E o nosso bate-papo hoje vai ser sobre as crianças, esse isolamento aí, o que fazer e falar para as crianças no isolamento. E olha, sem pretensão nenhuma, se na live de hoje, uma dica, eu tiver dado assim, uma dica que tenha servido para você, já valeu a pena, né? Sem pretensão nenhuma. Não sou especialista em criança, sou o quê? Sou um pai, sou um avô, como muitos de vocês são pais, são avós, e aí estão vivendo esse perrengue danado aí dentro de casa com suas crianças, e cada vez que o circuito vai fechando. Eu trouxe essa live hoje para vocês. Ontem especificamente, gozado, né? A energia, eu falo muito da energia, da física quântica, dessa atração. E essa semana fechou tudo novamente. Esses 2 últimos dias eu tenho a Mariana em casa com 14 anos e tenho visto ela lá no canto dela, feriadão em São Paulo por uma semana. Falei assim, filha, você não quer ter o escritório com o pai? Você não quer dar uma saidinha com segurança e tal? Ah, não, pai, eu prefiro ficar aqui com as minhas amigas. As minhas amigas significa o celular na mão. E daí eu perguntei assim, filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você carregou o celular hoje durante o dia? Quantas vezes a sua bateria foi a zero? E ela olhou assim para mim com aqueles 14 anos e falou assim, umas 6? Eu falei, meu Deus, eu falei, você não está com calo na ponta do dedo? E daí eu já comecei a me preocupar com isso, a pensar o que fazer com a Mariana com seus 14 anos, e como nada acontece por acaso, a gente atrai tudo. Ontem eu recebo 2 directs de uma mãe dizendo que está com um filho com 5 e com 7 anos, e ela não sabia se atirava os 2 pela janela ou se ela se atirava pela janela, que ela estava ficando ensandecida. E aí, algumas pessoas estão trazendo essas inúmeras questões, inquietações, né? Temas para situações que nós nunca vivemos, e nós estamos assim, é o momento da gente começar a pensar junto. E outra coisa, né, aquilo que eu passo com uma adolescente de 14 anos é diferente do que a pessoa passa com uma criança de 5, 6, 7 anos em casa. Então essa mãe, eu achei gostado, falou assim, Luciano, me ajuda, tem alguma coisa, alguma dica para me falar? Eu estou com 2 meninos em casa de 5 e 7 anos, e ela usou exatamente essa expressão. Eu não sei se eu jogo elas pela janela ou eu pulo pela janela muitas vezes. E aí, batendo um papo, aqui em casa tem um grupo de mães do colégio, e são sei lá quantas mães, são muitas mães naquele grupo do dia a dia. E conversando com minha esposa, eu falei assim, as mães estão enlouquecendo. E agora veio essa segunda onda. Agora em São Paulo nós entramos em isolamento até meio de abril. Agora em São Paulo deram esse feriado prolongado, que estava tendo a escola assim, ia na escola 2 vezes por semana, o resto aula online, e agora tudo isso mudou. Então, o que nós precisamos fazer? Nós estamos aqui para pensar junto, para ter ideia juntos, né? Nós estamos aprendendo juntos. E esse tema das crianças agora é uma coisa totalmente nova para mim, uma coisa totalmente nova para vocês. As crianças estão todas dentro de casa, elas não estão mais nos espaços públicos, não estão mais brincando ou na rua ou dentro dos seus condomínios com os amiguinhos, né? Aquela convivência cotidiana que ela tinha mudou completamente. Agora imagina, completamente dentro de casa com pai e mãe, pai 24 horas, mãe de 24 horas. Então assim, e outra mudança para algumas pessoas convivendo muito mais com avós que moram dentro de casa. Minha mãe, com 93 anos, eu trago para as lives, ela passou 6 meses de pandemia aqui dentro de casa. Então, minha mãe até então morava sozinha em Santos. Então, imagina a dificuldade para a mãe, imagina a dificuldade para minha filha, que não estava acostumada tão perto com a avó. Outras crianças que estavam acostumadas a ver os avós todo final de semana, estavam sempre juntos com avós, com tios, e de repente pessoas que estão há meses sem contato com os avós por segurança. Então, nós estamos vivendo um momento
de muitas dúvidas, momento de muitas inquietações, de ansiedades, de muita angústia para muitas pessoas, né? Claro que eu não estou entrando agora, nesse momento, na casa de cada um para poder compreender o que está acontecendo. E como eu já falei, outra coisa também, essa diferença. Tem gente que está em casa com criança de 2 anos, que não estava acostumada, de 5, de 7, ou de adolescentes. Mas, nesse bate-papo, nessa conversa, de repente, é aquilo que eu falei logo no começo da live. Se você tiver uma sacada, pô, valeu a pena eu estar aqui 7 da manhã, batendo esse papo com vocês a esse respeito, né? E eu tenho conversado com alguns pais e eu tenho percebido, assim, inúmeras situações muito diferentes uma das outras. E é por isso que eu acho que nesse processo que nós estamos vivendo, é muito importante acompanhar, né? São as palavras, eu acho que com as crianças, acompanhar e acolher, porque não tem receita pronta, não tem como ninguém ir lá ficar metendo a colher dentro da casa do outro. Mas eu gostaria de trazer aqui o que para vocês? Um pouco de reflexão e alguns questionamentos. Óbvio que nós temos que analisar e falar, né, com cada um, com todas essas variáveis que eu já trouxe, com idades das crianças. Tem gente aí convivendo desde bebezinho aos adolescentes, pré-adolescentes. E com cada idade, cada situação é diferente. Nós estamos falando com pessoas que de repente agora moram em casas com um quintal enorme e tem uma situação. Sandro Italiano, seja muito, muito, muito bem-vindo à live. Que bom que você já consegue estar aqui presente com a gente nesse momento. Seja bem-vindo. Então, cada um se encaixar num contexto, né? Então, pessoas que me assistem aí e moram no interior do Brasil, no interior de São Paulo, e que tem quintais enormes. Porém, tem pessoas que estão em situações de apartamentos minúsculos. Tem pessoas que estão convivendo em famílias grandes dentro de um único cômodo. Então, assim, nada mais é do que esse bate-papo sobre aquilo que eu tenho conversado na rua, né? O quanto alguns pais estão angustiados, sabe? Por quê? Pô, é a mesma coisa, não são professores, como eu não sou professor de criança, e agora estão frente a toda essa situação, além de todas as funções que os pais têm do seu dia a dia, sabe? Pai e mãe, desde cuidar da casa, cuidar da comida, ou estar trabalhando, preocupado com o próprio emprego, trabalhando em algumas pessoas home office, preocupado com profissão, preocupado com empresas, e ainda mais agora as crianças 24 horas dentro de casa junto com eles. E quantas pessoas não estão com a criança dentro de casa e tendo que trabalhar também dentro de casa em home office? Então, por um lado, eu converso com pais que se sentem muito agradecidos por essa situação. Por quê? Porque muitos não estavam tendo essa oportunidade de estar sempre com os seus filhos e veem isso como uma dádiva. E outros estão completamente se sentindo desnorteados, sabe, ao que fazer, e assim desesperar, recorrendo a grupos de mães, de professores, a escolas pedindo socorro para eles mandarem atividades, conteúdos, lições de casa, tarefa, para ver se as crianças ali se aquietam. E como o que eu recebi ontem, Luciano, o que eu faço com esses dois aqui dentro de casa. Então, apesar de muitas escolas, a gente já está 1 ano com isso aí, dando aulas online, né? A proposta é que a gente pense hoje um pouquinho sobre esse cotidiano que volta agora com essa segunda onda, acho que muito mais forte, muito mais, sei lá, com muito mais medo depois de 1 ano, né? E perceber quanto também a vida automática nos acomodou. Então nós passamos o primeiro momento
E já se foi um ano nesse primeiro momento, né? Aquele primeiro momento, acho que eu, como vocês, nós tínhamos a ilusão que tudo ia passar logo e que agora, né, montaram hospitais de campanha, daqui a pouco os hospitais já estavam sendo desmontados, deu aquela sensação de alívio, olha, as coisas vão voltar ao normal, e agora a coisa vem de uma maneira muito mais forte, e todos nós novamente nos adaptando e para compreender como a gente vai se reorganizar internamente e externamente. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo com muitas emoções. E as crianças, as nossas crianças, o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu sobrinho, sabe? Os filhos dos seus vizinhos, que de repente você fala, nossa, as crianças começaram a incomodar dos meus vizinhos. Poxa, essas são a nossa preocupação, porque elas são o nosso futuro. E se nós adultos não estamos sabendo como lidar com tudo que está acontecendo, imagina a percepção dessas crianças e a rede neural e o tipo de crenças que elas podem estar criando nesse momento. Então as crianças, você tem que saber disso, que elas são as primeiras a trazer um espelho de cada pai, de cada mãe, e o que o pai e a mãe estão vivendo na sua inquietação e na sua angústia. Como é que a gente entende o que seja essencial nessa relação pais e filhos, sabe? Outra coisa, mãe cuidando de um filho sozinha, pai separado cuidando de um filho sozinha, ou um casal conciliando essa relação. E o que menos importa nessa análise, gente, é discutir se as crianças estão ou não aprendendo a quantidade de coisas que aprenderiam na escola, sabe? E mesmo porque também o ensino domiciliar não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue ter essa coisa do ensino domiciliar. Domiciliar. O que menos importa agora é a preocupação quanto a criança está ou não aprendendo culturalmente. O que mais importa, e essa é a minha intenção, é de trazer um olhar a esse momento como uma oportunidade, talvez, de resgatar o que é essencial em termos de valores, essencial em termos de vínculo, essencial talvez em poder escutar as crianças. Porque muitas crianças às vezes estão gritando ali, sabe, a sua emoção, e nós não estamos preparados para escutar o que ela quer nos dizer. E muitas das crianças, o que estão apresentando dentro de casa, elas só estão sendo o espelho daquilo que elas veem o pai e a mãe fazer. Simples, são a cópia, simplesmente a cópia. E a criança não copia aquilo que você fala também, mas ela copia muito aquilo que você faz. Então, sobre o quanto é importante nós analisarmos, além de todas as obrigações que as crianças têm, tanto em casa quanto na escola online ou não, a importância delas terem o espaço delas também, para elas poderem expressar livremente e com autonomia a partir daquilo que elas estão sentindo, do que elas estão vivendo. E isso acontece muito, muito através do brincar. E tem muito pai e mãe que está tão estressado que quer ao contrário, quer que a criança te compreenda o que você está passando. Parece que os valores se inverteram. Pai e mãe que grita com a criança, fala, você tem que entender. E você não tem que entender o que essa criança está passando? As mudanças que ela está passando? Quando tiraram ela do mundo dela, tiraram os avós que chegavam todo final de semana, os tios, tiraram o parque, tiraram a viagem, tiraram o brincar com a escola. Então eu vejo nesse grupo de mães, muitas mães falaram assim, meu Deus, as crianças estão dentro de casa me deixando doido.
Você já pensou que a sua criança internamente pode estar gritando: meu Deus, eu estou o dia inteiro dentro da minha casa, meu pai e minha mãe estão me deixando doido? Porque ela não tem mais o desafio do estar sozinho numa escola, do ter que se adaptar a ser o melhor da escola, a ser o pior, a ser o mais bonito, o mais feio, quem recebe bullying ou não, e ela tem que se adaptar pela vida, e de repente ela está enclausurada e fechada num ambiente onde se sente protegido porque tem o pai, a mãe, o avô, o tio, quem está lá, mas ao mesmo tempo está sufocado por essas próprias pessoas que é obrigado muitas vezes a obedecer de uma maneira arbitrária. Então a criança ela precisa se expressar, e ela se expressa através da brincadeira, através da arte, da música. E aí, novamente, que cada um adapte o que eu estou falando para a idade da criança que você convive. Então é muito importante saber que a criança precisa de um espaço para ela, independente de ser um espaço pequeno ou grande. Mas você precisa arrumar um espaço para que a criança possa expressar os seus sentimentos. Como eu já falei, e acredito muito, não acredito, cientificamente é comprovado isso. As crianças são nosso espelho. Se a gente está angustiado, se a gente está preocupado, elas também estão. Se você está maltratando alguém que vive dentro da sua casa com você, se você está maltratando o marido, a esposa, se você está maltratando um irmão, se você está maltratando o seu próprio pai ou a mãe, a criança vai fazer o mesmo. Elas se contagiam das nossas emoções, elas se contagiam da nossa maneira de falar, se expressar e até gritar. Se você está tenso, se você se sente pressionado, elas também vão começar a ficar tensas e vão começar a sentir pressionados. E as crianças elas precisam pôr isso para fora de alguma maneira. Então, como é que nós lidamos com as pessoas que estão ali na rotina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de casa? E talvez para nós uma das questões que a gente vai aprender nesse momento é como conseguir se desapegar, talvez de muitas exigências que nós sempre temos com os nossos filhos e expectativas em relação à escola e professores também. É uma adaptação. É a gente ver tudo como oportunidade. Então, a oportunidade da presença. E quando eu falo presença, eu não estou me esquecendo absolutamente de que os pais, com todas as incumbências, com todas as preocupações e as incertezas nesse momento, também precisam dos seus respiros. É claro que sim, mas eu preciso trazer à tona aqui que muitos pais saem gritando pela vida fora, que pelo que você está passando e que a criança tem que isso e aquilo. Mas você também tem que isso e aquilo em relação à criança. Então, é um pensar de uma maneira, sabe, voltar esse pensar, uma organização, é um pensar junto. É pensar junto com eles, junto com essas crianças. Porque se você fica nesse embate de grito, de obedecer, de fazer, não, é o momento de parar. E mesmo as crianças mais pequenas, elas precisam ser ouvidas. Então é um pensar junto, é um organizar junto com eles. Tá? Então assim, para que todos, dentro de onde estão vivendo, tenham tanto tempo de estar junto, de que conviver junto, de brincar junto, de estudar junto, e também o tempo de solidão, o tempo, sabe, da conexão online. Agora, se for só conexão online, só solidão, só isso, só aquilo, tudo que é demais acaba atrapalhando. E outra coisa, falando conexão online, né? Essa geração de agora, parece que ela já nasceu online, parece que ela sai da barriga da mãe com calo no dedo, né? Ela já nasceu conectada. E aí é outra coisa. É claro que para alguns pais
passa a ser muito tranquilo falar, vai para o celular, não me enche o saco. Pega o seu tablet e vai jogar e vai brincar, eu tenho muito a fazer. Mas aí eu pergunto, qual é a qualidade dessas conexões? Com quem que seu filho está falando? Está trocando mensagens? Que tipo de mensagens? Quem é a outra pessoa que está do outro lado da tela? Que tipo de jogo está usando? Eu lembro, há um tempo atrás, viajei com um casal de amigos e nós estávamos no avião e daí eu sentado no banco de trás e um menino pequeno, acho que 5, 6 anos, estava com um joguinho na mão e tira e bomba e de repente explodia sangue na tela. E o pai estava do lado rindo com ele e assim, e eu peguei e falei assim para essa pessoa que trabalhava comigo, minha amiga, meu amigo, eu falei, que legal, né? Quantas pessoas ele já matou? Aliás, quantas pessoas ele já explodiu? Quantas jorradas de sangue já veio para a tela do celular do seu filho? E você está dando risada? E ele me disse, poxa, esse é um dos jogos mais usados, mais praticados na Coreia, descendência coreana. Eu falei, nossa, que bacana. Quanto amor você está passando para o seu filho, não? Então, qual a qualidade dessas conexões? Então, acho que hoje, esse ficar nas telas, sabe, tem muito mais a ver com a importância, claro, nesse momento, minha filha de 14 anos, de se comunicar com amigos, de se comunicar com os avós que não estão vendo, com os tios, com pessoas queridas, com primos. Agora, por quanto tempo? Por quantas horas? E sem dizer que muitos que estão com aula online já ficam ali a manhã toda, minha filha fica a manhã toda na frente do computador com aula online, brilho de tela, tudo aquilo, e depois? Então, além de estar com os professores diretamente online, depois ainda vai ficar o resto do dia com o celular na mão. Claro que esse espaço hoje, que nos permite agora você estar online comigo, esse espaço de comunicação, é fundamental para todos nós. Que bom que nós temos hoje tantas plataformas e tantos caminhos, mas também ficar o dia inteiro conectado pode ser extremamente nocivo, principalmente para as crianças. Então, tudo tem que ter limite, tudo tem que ter uma ordem. É difícil, principalmente para crianças pequenas, esse entendimento de não poder tocar, abraçar, empurrar, correr, estar perto dos amiguinhos, dos avós, do tio querido. Algumas crianças que veem a vovó e começam a chorar, vovó vem aqui, ou me leva na casa da vovó. Então, claro que de alguma forma essa conexão via celular ameniza a falta da conexão de verdade, do toque. As crianças ficam afetadas e quem está do outro lado fica afetado também com essa conexão, na compaixão, no amor. Muito triste. Um amigo que perdeu a mãe agora esses dias e fala assim, eu estava sem ver a minha mãe desde o ano passado que começou a pandemia. Não viajei mais para lá, para a casa dela e nem ela para a minha. Mas eu acho que essa conexão cotidiana, sabe? Esse dia a dia para a socialização é fundamental. Que você possa pegar ali o celular, sabe? E falar com o tio, com a tia, com o avô. Mas também é fundamental que as crianças possam estar junto com a família, junto com os pais, nas tarefas da casa. Eu acho que a vida está nos trazendo essa oportunidade de resgatar alguma coisa que estava talvez esquecida, que é essa solidariedade
que começa em casa. Então, o que fazer com as crianças dentro de casa? É o momento de vocês cozinharem juntos, limparem juntos a casa, se possível. Claro, óbvio, que eu não posso pedir para que uma criança pequena que ela limpe do jeito que eu acho que ela tem que limpar. Mas eu posso sim pedir para uma pequena criança estar junto no processo dessa limpeza, que pode ser também muito lúdico, que pode envolver a criança na medida do que é possível, ela se sentir útil, ela sentir que ela pertence àquilo. E aqui eu estou falando de todas as idades, de todos os membros da família. Muitos educadores, muitos psicólogos como eu têm falado da necessidade desse momento de serem criadas dentro de casa rotinas. Criar uma rotina. E você pode fazer isso, você fazer uma listinha nesse momento de confinamento que está voltando com tudo em nosso país, uma listinha de como vai ser o nosso dia. Mas não você fazer a listinha, faça junto com as suas crianças. De como vai ser o nosso dia, sem pressão, sem pressionar, sem uma ordem, mas através de um combinado. Não é uma regra que vai ser imposta por um adulto, e sim uma lista, é um combinar juntos. Então, nós vamos ter tempo para a gente dar uma arrumada na casa, e nós vamos combinar o que cada um vai fazer. E claro, aí cabe a cada pai, a cada mãe, aliviar na qualidade do arrumar ou não, dependendo da idade do seu filho. Eu não sei, né? Mas talvez um tempo para cada um fazer o seu trabalho. O que vai ser o trabalho? O que vai ser o trabalho e as tarefas da ou das crianças? Claro que tem muitas aí, como a minha filha, tendo aulas online, tarefas e muita lição. Tem crianças aí por volta da idade dos 6 anos, mais novinhas, que o único trabalho que essas crianças mais novas elas têm que ter é que elas possam estar com tempo livre para que possam brincar, mas não ficar pendurada desde pequenininhas no celular, ou pôr a criança para assistir um desenho animado e largar a pessoa lá, mas que ela possa pintar, que ela possa dançar, que ela possa tocar o instrumento, enfim, que ela possa se expressar, porque a criança ela se expressa através da pintura, da música, daquilo que ela está gritando. E mesmo que a gente não compreenda, é a forma que a criança usa de colocar para fora o que ela está vivendo. E o pai nem a mãe tem que ser psicólogo, mas todos os pais e mães desse mundo têm o bom senso e a percepção de sentir a criança, a sua criança, de sentir se a criança está bem ou não está bem, se a criança está com medo ou não, em que momento ela precisa ser acolhida. Acolhida. Eu acho que esse momento é um momento, uma oportunidade de parar tudo o que se está fazendo. É um momento de olho no olho com seu filho, com a sua filha. É o momento de sentar junto. É o momento de você ouvir, mas realmente escutar. E quanto mais pequenininha é a criança, muito mais difícil dela verbalizar, expressar para nós. E outra coisa, se é difícil para nós expressarmos o que nós estamos sentindo nesse momento, imagina para uma criança. E como que ela se coloca? Ela se coloca quando ela consegue brincar, quando ela consegue se expressar artisticamente. Comece a olhar o que o seu filho, a sua filha desenha, as histórias que ela conta. Importante, se você tiver a oportunidade, seja no seu condomínio, onde mora, ter contato com a natureza, é importante. E se você não tem essa condição, se você mora num apartamento ou coisa assim, acho que uma grande sacada de quem mora em apartamento é você dar a força e o espaço para essa criança.
Talvez seja uma boa ideia. Ontem me falaram da criança de 5, 7 anos. Pensa em tirar os móveis do meio do caminho. Pensa em você fazer da sua sala uma cabana de índio. Pensa em você ter todas essas frescuras que, nossa, toma cuidado para não quebrar isso ou aquilo, pega essa merda toda, põe dentro de uma caixa, põe dentro de uma gaveta, some com tudo, deixa o espaço livre. Monta um pedaço do quarto, da varanda, da sala, aquele pedaço, e fala para o seu filho, isso aqui é seu. E se nesse pedaço tiver uma parede, que se dane se ele meter o giz de cera na parede, deixa pintar a parede. Porque depois você vai lá e pinta a parede novamente. Agora imagine se essa criança que está hoje infernizando você na concepção de alguns, se ela deixasse de existir na sua vida. Se essa criança que hoje está te deixando doente não existisse mais na sua vida. Talvez você falasse, Deus, como eu gostaria de ter meu filho e minha filha aqui para quebrar esse bibelô de merda que tantas vezes eu gritei para ele ficar longe. Então pega na sua casa, se está mudando, põe tudo dentro de uma caixa e guarda isso em algum canto da casa. E arruma 1 metro, 2 metros, 5 metros quadrados para a criança brincar. Que ela tenha mais espaço de movimento, onde ela possa dançar, onde ela possa virar cambalhota, onde ela possa fazer uma cabana, uma bagunça. Então, acho que isso que alguns pais podem pensar. E aí vem outro pensamento. Caramba, Luciano, o que você está propondo é que minha casa vai virar um pandemônio. Mas pense sobre a possibilidade e pense sobre a ótica da criança que também está vivendo uma pressão sem igual. Olhe pelos olhos do seu filho, onde ela sinta que na casa tem um espaço para ela, um espaço de expressão, de respiro. E quando eu falo nesse respiro, eu quero dizer que também isso é para a saúde mental, psíquica e física, não só das crianças, mas da família. É criar tempo, é criar rotina em que o pai e a mãe tenham também o seu espaço de respiro. Nós estamos aqui o tempo todo à mercê da mídia, a mídia falando o tempo inteiro para nós nos cuidarmos, esse cuidado com cada um. E claro que as crianças precisam entender que essa falta de convivência, de não estar indo na escola, de não poder ir na casa do vô, da avó, de não poder ver o tio ou a tia com frequência, ela precisa entender que isso não é só um cuidado com a nossa família, mas tem a ver com cuidado com os outros, cuidado com as outras pessoas mais próximas, que são os parentes, avós, tios, os amigos. Mas também é um cuidado e ensinar isso para as crianças com as pessoas que nem nos conhecem. Acho que essa é a compreensão. Então, é aquela questão de um repensar nesse ritmo cotidiano, tem a ver a não ficarmos o dia inteiro conectados com as notícias que vêm de fora. Porque essas notícias, de certa forma, envenenam não só a sua alma, como envenenam a alma da criança que está ao seu lado ouvindo também tudo isso. E se a gente pode restringir horas e horas de celular, horas e horas de desenho de televisão, horas e horas de notícia ligada à TV, só vendo quantas pessoas morreram. E também você ter um jeito de explicar para elas tudo isso. O quanto essas crianças estão conectadas hoje em dia. Então, o que eu estou falando aqui é a oportunidade, não só de vocês, minha também, com uma filha de 14 anos, de repensar
Como essas crianças que estão aí... Ah, e outra coisa, hein, gente? O quanto essas crianças, elas sabem muito mais do que a gente imagina. E quantos menores parecem, então, você fica bobado. Você fala, não é possível, na minha época não era assim. Na minha época era um tonto, era um bobo. A molecada de hoje em dia, com 4, 5, 6 anos, sai com cada uma que deixa a gente queixo caído. Quantos de vocês não estão passando por isso? Então, se você nesse momento, você pensa também o que ela está passando, se esse momento a gente acolhe, se a gente organiza um pouco tudo isso que está acontecendo, em termos de vínculo, em termos de repensar valores, então talvez, e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, essas ondas, quanto tempo a gente vai ficar mais enclausurado? Já estamos há 1 ano, vai ser mais outro ano? 2? Então, gente, talvez vamos ver isso como uma oportunidade, talvez a gente esteja voltando ao lugar que a gente perdeu nessa loucura. Talvez a gente esteja voltando ao lugar de olhar no olho, de estar junto. Porque com essa era de celulares, de TV, de tablets, de jogos, sabe o que a gente fez? A gente terceirizou. A nossa civilização tem terceirizado esse convívio pai e filho. A gente terceirizou para a escola, a gente jogou a responsabilidade para a escola com relação à educação dos nossos filhos. Eu sempre falo, eu tive o grande privilégio de ter ido para a escola aos 7 anos de idade. Na minha época era com 7 aninhos que a gente ia para o prezinho, para o jardim. Hoje as crianças vão para a escola com 3 aninhos. Já teve a distância do pai e da mãe. A gente terceirizou não só a educação dos nossos filhos, como o contato de amor. Então, acho que muitas vezes, se Deus nos enviou isso no mundo, talvez para a pessoa dar uma parada, para ver como é que está o canal de comunicação, sabe? Então é isso, parar de terceirizar. Então, tem contato com muitas pessoas que têm convívio direto com as crianças, educadores como pais e filhos, e eu percebo nesse momento a necessidade, sabe, das pessoas serem ouvidas, a necessidade das as pessoas poderem compartilhar. E olha, e não é porque alguém tem a receita mágica e tenha todas as soluções, não tem. Eu não tenho, ninguém tem. A gente pode colocar sugestões. Eu acho que a gente pode fazer esses canais de troca dessa angústia, esses canais de troca de possibilidades. Eu acho que cada um está fazendo o melhor que pode fazer. E quando você troca, de repente você pega uma sacada, né? Então, tá aqui, acabei de ver aqui embaixo, bom dia, tio Lu, deve ter sido o Vitório que escreveu. Ali eu pedi para Deise escrever e eu mandei, logo antes de começar a live, 5 minutos, Deise, bom dia. Assista a live de hoje. Quem sabe uma dica, uma sacada, possa ser um convívio melhor com o Vitório, tão pequeno, mas tão inteligente, tão perspicaz, tão confiante, sabe? E são essas inteligências ímpares dessas crianças. Então, eu acho que é o momento do conversar, dos acordos, dos desafios que nós estamos vivendo, dos mais variados. E eu também aqui não quero falar para um determinado segmento de pais, né? Porque não tem como. Grupos, né? Tem famílias, comunidades mais afetadas, gente que estão vivendo em 5, 6, 7, 8 pessoas em um único cômodo. Pessoas que vivem em casas muito pequenas. Mas se você está me vendo agora aqui, é porque você está em EPP. E eu tenho certeza que quem está em EPP na sua evolução pessoal permanente, ela se desdobra para ter sacadas e fazer algumas coisas.
Então é essa troca, né? A possibilidade de você se ver hoje com quem está convivendo aí como uma pequena tribo, voltar a se conectar com as essências e valores. Essa é a sacada. Então, assim, é o momento da gente começar a ter insights, a trocar esses insights, da gente acolher e sem medo. E talvez, pensando aqui, já que eu trouxe a palavra medo, e as crianças sentem muito, mesmo porque o medo é um dos nossos 4 valores básicos que nascemos com ele, e nós sentimos medo. E nós sentimos muito medo na nossa infância, e medos diferentes. Então, quando a Mariana era pequena e ela tinha medo, eu sempre ia dormir com ela, porque eu lembrava do medo que eu tinha quando eu era criança, que nós morávamos no meio do mato, e o meu quarto ficava voltado para aquilo que eu achava que era uma selva, e qualquer barulho do lado de fora eu já achava, e o pior de tudo, isso era incrível, eu vivia junto com vô e vó, aquele pessoal muito idoso, quase do século passado, e quando você fazia qualquer coisa, eles faziam assim, o velho do saco vem te pegar. Mas olha, como é que se fala isso para uma criança? Imagina eu ali pequeno, dormindo num quarto onde as janelas davam para o meio do mato, e eu sabia que lá do lado de lá da janela tinha um tal de um velho do saco que queria vir me pegar e me levar para sempre. Você acha que é para falar? Eu falo. Você sabe por que uma pessoa vira psicóloga como eu? Para tratar dos próprios traumas. Ai, meu Deus do céu. Então, eu acho que se cada pai, cada mãe pudesse, de repente, nesse momento, sentar com o seu filho e relembrar de alguma situação onde você teve medo, né? Você compartilhar o medo que você também teve, que você também viveu, e colocar de uma forma muito humana, sabem, que todos nós estamos vivendo esse medo, né? Então, acho que o primeiro caminho possa ser que a criança entenda que não é só ela que está com medo, que todo mundo e que seus próprios pais já tiveram muitas situações de medo, sabe? Então é isso, é como, né, fazer isso. Outra coisa muito legal nessas histórias, experimenta deitar o seu filho, sua filha, não importa se tem 2 aninhos, se tem 5, se tem 7, se tem 9, se tem 14 como a minha. Eu faço muito isso com a Mariana. Deixa o seu filho deitado na cama dele, senta numa almofada ou no chão e vai contando uma história e vai fazendo uma massagem no pé. Vai fazendo uma massagem em cada dedinho, vai fazendo toda aquela reflexologia do pé enquanto você conversa com seu filho, com a sua filha, enquanto você está passando uma lição, enquanto você está passando uma metáfora, enquanto você está contando da sua vida. Vai fazendo aquela massagem, esse toque, essa massagem dos pés, sabe? Vai contando a história e esse contato com a pele, esse amor. Então isso tudo acalma a criança. Faça a massagem no pé do seu filho e da sua filha, contando uma história, você vai ver o quanto acalma. Então hoje tem muitas formas de você, da criança aprender. Traga seu filho, sua filha para meditar com você. Venha para a meditação das 21h21. Sabe? Mas é muito tarde para o meu filho, 21h21, ele já está dormindo. Aprende a meditação comigo às 21h21 e leve a meditação para o seu filho ao acordar. Medite junto com ele por 5, 10, 15 minutos. Aquela meditação que eu faço de 20, 25 minutos com você, faça com o seu filho por 5 minutos. Guie ele, ensine ele a respirar, ensine ele a notar um pensamento que venha, ensine ele a estar com os olhos fechados, a prestar atenção numa música, a prestar atenção. Vai lá, pega no seu celular um cantar de pássaro e faça seu filho estar de olhos fechados e prestar atenção no cantar do pássaro.
Então ensine essa meditação para a sua criança pequena, ensinando ela a adentrar ao mundo interno. Então tenha dentro da sua casa os momentos de respiro também, esses momentos de brincar. Então, esse espaço que você pode arrumar na sua casa para sua criança, põe lá uma corda, pula a corda, vira de ponta cabeça, faça na sua casa, sabe o quê? Uma caça ao tesouro. É isso. Olha, organiza, põe um momento, quanto tempo de celular, quanto tempo de escola, quanto tempo de lição de casa e quanto tempo de você estar ali brincando com a sua criança. Determine isso, faça acordos. Pense em brincadeiras. Pegue os tapetes. Ah, eu não tenho tapete. Eu também aqui em casa também não. Pega lençol. Faz barraquinha. Sabe? Brinca. Brinca de barraca, de esconder. Caça ao tesouro. Quer que seu filho coma frutas? Vamos lá. Faça a caça ao tesouro. Como se as frutas fossem o tesouro a ser desvendado. E que a hora que ela comesse aquela fruta, veria os poderes fantásticos. Você vai ver daqui a pouco, sabe o quê? Sua criança comendo brócolis. Tem criança que odeia brócolis, mas tem muita criança que eu já vejo que ama brócolis. Aliás, essa semana lembrei do stories que eu pus onde o Teodoro estava comendo brócolis. Então faça a caça ao tesouro com suas crianças. Ela é um pouco maior. Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro são incríveis para uma criança um pouco mais velha. Tá? Então, assim, é tirar enfeites, é tirar os objetos. Ninguém vai te visitar em pandemia, ninguém precisa ver se a sua casa está arrumada. Para de ser neurótico, neurótica. Tira o que tiver ali, sabe? Para que a criança possa se machucar. Tira essas porcaria de bibelozinho que você está toda hora gritando com seu filho para ele tomar cuidado para não quebrar aquilo. Então ofereça espaço para os brinquedos, para qualquer material. E aí pronto, inclusive nesse acordo, você vai ter o acordo, olha, agora do seu espaço e agora o meu momento que eu preciso trabalhar. Então, sabe, olha filhinho, agora é o momento de assistir um desenho animado, escolhido por você com muito cuidado, sabe, uma pequena série, alguma coisa que vocês combinem juntos, para ver se não é um desenho animado que só vai deixar ele mais estressado e mais nervoso. Então você tem também, se você está trabalhando em casa e tem o seu momento para trabalhar em casa, esse acordo e esse espaço. E que a criança possa também entender mais isso. E que a criança também possa ter o momento de estar sozinha, longe e livre de você que enche o saco dela o tempo todo. A gente só acha que a criança tem que escutar e obedecer. E você nunca pensa que seu filho e sua filha podem estar com o saco bem cheio de você e que você é chato pra cacete, que vive gritando, que vive, sabe, não pode, não pode, não pode, faz, vai a merda. Não tem outra palavra, não sei falar, vai a merda, pô. Então transforma a sua sala num pequeno palco, monta uma pecinha de teatro. Faça da sua cozinha um lugar de alquimia. Invente como que você, independente da idade da sua criança, pode cozinhar, fazer um bolo junto, amassar pão, fazer uma massa. Crie junto. Monte a mesa de refeição. Ao invés de ficar todos sentados na televisão ou no celular o tempo todo, o tempo inteiro, crie novas regras. Aprenda, leve a sua criança para cuidar de uma plantinha. Não tenho plantinha em casa, Luciano. Vai a merda de novo, vai no mercado e compra uma plantinha. Traz uma plantinha para casa. Vai lá, cuida da plantinha. Faça que nem a Mariana, tudo bem que a Mariana está com 14 anos aqui, ela já criou aqui de 4 ou 5 borboletas, a lagarta, toda lagarta que tem na sua couve, no seu brócolis, vira uma borboleta.
pega a lagarta, põe dentro de um potinho de margarina vazio e vai... E se a lagarta estava no brócolis, o que você vai dar para a lagarta comer? Brócolis, é claro. Se a lagarta estava na couve, o que você vai dar para ela comer? Couve. Na goiaba, goiaba e assim por diante. Põe no potinho, põe aquilo que ela comia e você terá uma grande chance de ver essa lagarta virar uma borboleta. Nós já fizemos essa experiência aqui em casa várias vezes. Gente, nós estamos vivendo um momento de exceção para o bem e para o mal. São momentos de escolhas. Então, eu acho que tem muito a ver esse momento da gente se conhecer, se reconhecer nessa família. É o se dar valor, é o momento de se aceitar, é o momento de se abraçar, é o momento de acolher, sabe? É o momento de resgatar o amor, resgatar o olho no olho. Mas também é o momento de desapegar. Desapegar de tantos costumes, de tantos pensamentos velhos e antiquados, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então a sua casa, ela não é a casa de um ano atrás. Ela se transformou. Ela nunca teve você tão dentro dela como hoje. Então esses bibelozinhos que você tinha para quando as visitas vinham, na verdade você era a visita, que você saía muito e quando voltava, os bibelozinhos estavam lá. Isso não serve para as crianças e talvez nem para você, no momento que você passa a ter a sua casa 24 horas com você dentro. Até a sua casa, energeticamente, deve estar com o saco cheio de você. Então muda energia. Com toda a expectativa que você tem da educação em relação aos nossos filhos, algo muito, muito, muito forte está acontecendo no mundo. Uma mudança que está nos trazendo grandes aprendizados. E se daqui para frente você puder escrever diários, independente se você que está me ouvindo tem 30, 40 ou 70 anos, comece a escrever diários. Arrume um jeito de contar para si mesmo o que você está vivendo. Escreva, isso já alivia muito, 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 muito. Tome banho de maneira diferente. Entre embaixo da água de maneira diferente. Sabe? Use do seu banho o momento de você respirar e deixar a energia, o medo, a ansiedade, a raiva ir embora. E as crianças também precisam desse respiro em relação a você. Com todo o respeito do mundo, os directs que eu recebi, Luciano, eu jogo minhas crianças pela janela ou eu me jogo? Não, dá a mão. Olha no olho e antes de você achar que você está estressado, pense que talvez o seu filho, a sua filha esteja pensando a mesma coisa. Se joga você pela janela ou se ela se joga para se livrar de quem você está sendo. Não tem certo nem errado, não tem bom e nem ruim. Tem adaptação de cada um de nós perante o que está acontecendo. Essa live vai ficar gravada e se de alguma maneira eu pude te ajudar ou ajudar o seu filho, a sua filha, a sua neta, que assim seja. Beijo, pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com o quê? Com muito amor e alegria. Volte a resgatar a sua criança interior. Bye, bye.